Após o avanço da reforma da Previdência no Congresso, o governo Jair Bolsonaro prepara uma proposta de reforma tributária. A ideia é apresentar ainda nesta semana o projeto do Planalto. Para analisar esse assunto, nós contamos com a presença do advogado mestre em Direito Tributário, Mozart Wierchowski. Seja bem-vindo, Mozart. Vives, novamente, muito obrigado pelo convite. E aqui eu já queria iniciar dando de presente o livro que eu lancei dia 20 de junho. Opa, deixa eu mostrar aqui para todo mundo. Que fala exatamente sobre o imposto sobre a renda. Sim. O conceito constitucional de renda aplicável às pessoas jurídicas. Bom, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Vou mostrar aqui o lançamento. Agradeço o presente e vou ficar de olho aqui, né? Afinal de contas, a gente está falando do nosso bolso. Exatamente. Né? Uma reforma que, para muitos, talvez a gente não saiba ainda que tipo de reforma a gente vai ter ou que tipo a gente deseja. Mas o assunto reforma tributária ele é muito recorrente no Brasil e não é dos últimos meses, anos, de décadas se fala em reforma no Brasil. O secretário da Receita Federal, Marco Cintra, adiantou ontem alguns pontos dessa ideia, dessa proposta. Quais pontos tu destacaria para a gente, Mozart? Em relação ao imposto sobre a renda pessoa física, eu destacaria a questão referente à isenção, né? A faixa de isenção que acompanharia a inflação e também a ideia de retirada da possibilidade dos gastos com educação. Né? Das despesas com educação serem abatidas do imposto sobre a renda. Tá? E ele também comentou em relação ao famoso, tão famigerado IVA, né? Imposto sobre o Valor Agregado, e que a União estaria querendo fazer pelo menos um IVA sobre o consumo federal, que seria PIS, COFINS, a título de contribuições, mais o IPI. Sim. E ele ainda comentou que poderia estar a contribuição social sobre o lucro líquido incluído ou não, e falou que o ideal sim era que tivesse os impostos estaduais e municipais juntos, mas que não viria e não consegue ver hoje essa possibilidade. Bom, segundo integrantes do Ministério da Economia, o governo também avalia ajustar essa faixa de isenção do imposto de renda apenas pela inflação. Isso. Como é que a gente pode, até para traduzir para quem está em casa, poder entender, né, como é que funcionaria, como é que tu avalia essa medida? A realidade é que hoje as faixas do imposto sobre a renda são muito defasadas. Tá? Uma pessoa hoje que ganha em torno de R$8.000, por exemplo, no Brasil, vai pagar a mesma faixa do que uma pessoa que ganha 500 mil, 100 mil, 200 mil reais. A faixa de isenção ela não chega a R$2.000, é muito baixa. Então não seria somente a inflação que faria com que hoje a gente tivesse uma tributação, digamos, mais justa na renda. Durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro ele prometeu que quem ganhasse até 5 salários mínimos, ou seja, se a gente arredondar hoje, seria R$5.000. Então, hoje uma pessoa que ganha R$5.000 está na última faixa de tributação, passaria a ser isento. Então, até 5 salários mínimos seria isento. Eu acho que 5 é muito, mas só a inflação também não serve. Perfeito. Ainda segundo Marco Cintra, também vão ser revistas algumas deduções, a gente já falou sobre alguma delas, especialmente referente à educação, né, que o governo considera com baixo efeito distributivo. Qual a intenção do governo com essa mudança que está prevista no pacote? Há consenso na equipe econômica sobre? Não tem nem consenso na equipe econômica e muito menos consenso no Brasil. Tá? Por quê? Quem estuda o direito tributário, a maior parte das pessoas vai contra essa ideia da retirada da possibilidade da dedução com educação, por exemplo. O argumento do Cintra é que quanto mais tu ganha, mais tu investe no serviço privado de educação e tu tem aquele limite para dedução. E as pessoas que ganham menos, mais hipossuficientes, não teriam condições de deduzir este valor. Por isso que eles querem retirar. Olha, se tu é hipossuficiente, tu não tem um salário muito alto, tu vai utilizar o serviço público de educação, as escolas públicas, então tu não vai conseguir abater. Já tu que ganhas mais, tu podes então pagar e não precisa dessa dedução. Na minha opinião, eu sou totalmente contrário. Para mim, teria que ser aumentado a possibilidade de dedução com educação. Tá? Existe algo mais importante para nós investirmos no nosso país do que educação. Hoje nós já temos um limite super baixo em relação à possibilidade desse desconto. Eu ainda vou retirá-lo, para mim teria que ser aumentado. Bom,
Um dos temas mais polêmicos, que foi motivo de questionamento dos jornalistas ao presidente Jair Bolsonaro nesta semana, foi um nome que assusta muita gente, né? Eu vou falar aqui. CPMF, tá? Bom, a gente ouve do Planalto, e ontem, durante o debate que a gente promoveu aqui sobre o cenário político brasileiro, a gente ouve do Planalto um eco de que CPMF nunca mais. Só que a questão tudo bem, troca de nome e aí vem outra coisa. É possível a gente pensar, ou o governo pelo menos conseguir convencer a população brasileira de que CPMF ou algo parecido poderia ou deveria voltar? Convencer a população quando se fala de tributos é quase impossível. Só se tu falar qualquer tipo de aumento, qualquer inserção de um novo tributo, a população vai ser contrária. Tá? Toda a campanha do presidente Jair Bolsonaro é também contrária à criação de um novo tributo, inclusive a CPMF. Ele se manifestou dizendo que não vai ter CPMF, que ele não é a favor, né, da inserção novamente dessa contribuição. E que eu acredito que realmente não passaria, não seria aprovado, porque foi uma grande batalha que se travou à época, lá no ano de 2007, 2008, para que fosse retirada essa contribuição. E hoje, 10 anos depois, ela retornar, eu acho muito difícil passar pelo Congresso. Bom, na tua visão, Mozart, é um momento para se propor uma reforma tributária. Isso a gente tem que analisar por vários aspectos, economicamente falando, politicamente falando, né? Enfim, muito se fala no Brasil, a gente ouve há muito tempo, como eu disse no início da nossa conversa, de que o Brasil precisa de uma reforma tributária, uma reforma mais justa, enfim. Tu acha que esse é o momento e essa proposta inicial, pelo que tu está observando, ela é mais justa, ela vai atingir o desejo, o anseio do povo brasileiro? Se nós analisarmos historicamente, o momento já era anterior, então a qualquer momento vai ser momento. Tá? Mas politicamente eu acredito que o governo ele teria que ter um maior tempo de maturação para realmente propor uma reforma. Por quê? Porque já respondendo a segunda parte da pergunta, não é essa reforma que vai suprir o anseio da população e principalmente a necessidade. O Brasil precisa de uma reforma tributária. O Brasil é um dos países a nível mundial que mais utiliza o tributo indireto. Então, quanto eu menos ganho, eu mais pago. Por quê? Eu estou na faixa de isenção do imposto sobre a renda e estou feliz. Mas eu vou no super. Eu faço o que nós gaúchos aqui chamamos de rancho, que eu brinco em sala de aula. Rancho é o que só o gaúcho entende. São aquelas compras mensais. O pessoal de casa não está vendo, mas aqui, ó, acho que tem um monte de carioca atrás, que é o pessoal, né? É o pessoal da banda Iluaí. 2 gaúchos e 3 cariocas. Então você sabe que é o rancho, né? Isso. Quando a gente dá aula EAD, tem que explicar. Rancho é aquelas compras mensais. Então, quem menos ganha é o que mais paga. Bom, eu quero agradecer. Por enquanto, esse é só o início da nossa conversa. Eu já vou deixar o convite aqui para ti. Na medida em que o tema reforma tributária for avançando lá em Brasília, a gente tem que promover, inclusive, um debate para ver outros pontos de vista a respeito. Mas tu, que é um especialista, já nos deu uma luz sobre o assunto. E eu quero aqui mais uma vez mostrar para você aí de casa a cortesia. Agradeço aqui o presente do amigo Mozart. E já pergunto, já me despedindo, agradecendo a tua presença, quem quiser encontrar a obra que tu estás lançando, onde é que a gente encontra para comprar o livro? Nós encontra no site da editora Lumen Juris e também na Rede Saraiva. Perfeito. Tá. Parabéns pelo lançamento. Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo aqui no Conexão RS. Obrigado, vai ser sempre um prazer. Pode contar conosco. Até o nosso próximo encontro, Mozart. Até mais.